Ei pessoal, tudo bem? Como eu disse para vocês, mês de abril, mês de conscientização sobre o autismo, eu vou trazer para vocês mais informação sobre essa condição. Hoje eu trouxe uma profissional que é fundamental no tratamento de vários autistas, que é a fonoaudióloga. E eu escolhi a Daniela Dairel, que além de ser uma profissional super capacitada, eu já conheço há muitos anos e eu sei que ela vai conseguir passar para vocês muitas informações legais para os pais que estão aí ainda inseguros se o filho tem ou não tem, e para aqueles pais que já sabem que o filho é autista. As informações que ela vai passar aqui podem te ajudar demais, fica ligado. Mas a Dani, eu já conheço ela desde que o meu filho mais velho, o Eduardo, tinha 1 ano e pouco, né? Que foi quando a gente se conheceu, que o Eduardo precisou de apoio com você. Sim. E assim, aí eu sei que nesses 13 anos quase, né? Porque ele já vai fazer 13, então eu te conheço tem 12, pelo menos, sim, né? O tanto que você ainda aprendeu mais, enfim, super. E o seu dom não é só um conhecimento, né? O seu dom mesmo de trabalhar com autismo. Porque não é tudo da fonoaudiologia, que a fonoaudiologia ela tem vários recursos, né? Sim. Para paciente que não deglute, para paciente que tem dificuldade mastigatória, alguns outros distúrbios de fala e o autismo mesmo, né? Por que você acha que bateu, assim, que você falou assim, nossa, eu escolhi, você escolheu, ou você acha que foi escolhida para trabalhar com autista? Então, minha trajetória com o autismo iniciou lá na faculdade. Você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade no Instituto Metodista Isabela Hendricks, lá em Belo Horizonte, e eu formei em 1994. Então, desde a época da faculdade, eu já me interessava pelas questões de alterações neurológicas, os transtornos invasivos. Então, eu já venho trabalhando desde lá. Naquela época nem falava de autismo. Assim, não era? Não falava como se fala hoje, né? Porque eu já tive contato com muitos pacientes, porque eu já trabalhei na APAE, né? Em Belo Horizonte. Então, eu trabalhava no setor de estimulação precoce de lá. E então eu já tinha contato com pacientes com autismo desde essa época. Não falava-se como se fala hoje, não tinha o diagnóstico precoce como se é possível fazer hoje, né? E a maioria desses casos que eu conhecia eram transtornos de nível de suporte mais alto, né? Que são as crianças ou as pessoas mais comprometidas pelo suporte 3. Suporte 3, E aí você já, desde essa época, você achou que era uma área, assim, você tinha afinidade? O autismo em si não foi que eu tinha afinidade, não era bem uma questão de afinidade, assim. Foi vindo naturalmente, e eu fui me capacitando, buscando me capacitar, né? Porque como chegavam a mim muitos pacientes, né, dentro do espectro ou com alterações neurológicas, ou crianças com síndromes que também têm o autismo associado, né, a questão das síndromes e tudo, eu tive que me capacitar, né, e buscar mais informação, mais recursos para poder ajudar meus pacientes, né, quem estivesse junto de mim. Eu acho que o autismo realmente me escolheu, assim, porque eu vejo, claro, não tentando romantizar, né, a questão do autismo, que eu entendo que é toda uma questão, é um transtorno, né, que vai acompanhar a pessoa para a vida toda, mas tem coisas maravilhosas dentro do autismo e que a gente precisa saber explorar, né, o mundo precisa de entender algumas coisas do autismo que são coisas maravilhosas, assim. Por exemplo, o que você acha? Por exemplo, o fato de uma pessoa autista não mentir, né? Então, eu acho isso surreal. Eu fico imaginando um mundo sem mentira. Então, isso é maravilhoso, né? Então, eu aprendo muito isso com eles, e as crianças ou as pessoas que conseguem comunicar e me falar, né? Então, eu acho isso muito bacana. E que mais? Eu sei que você tem um livro de pérolas, né? O caderno de pérolas, assim, né? Eu tenho. E isso entra dentro das coisas que você enxerga como coisas que todo mundo deveria conhecer dentro do autismo para também fazer parte um pouquinho desse mundo, né?
A gente fala muito de adequar o autista para que ele viva no mundo, né? Que ele tem, assim, essa diferença em relação à maioria. Mas também seria interessante que a gente tivesse um movimento das pessoas entrarem dentro do mundo autista também, né? Esse caderno seu não é um pouquinho disso? Meu caderno é um espelho do que cada um dos meninos, das pessoas que vêm aqui comigo, o que eles me trazem e que eu aprendo com eles, que são realmente pérolas, né, que estão ali guardadas dentro de uma ostra, e que são coisas que eu acho são lindas. Você não pega um pouquinho dessa história, desse livro? Aqui eu guardo os livros, os desenhos, eu aproveito as habilidades, né, de alguns, por exemplo, com desenho, como é que eles vão me retratar, porque eu preciso trabalhar com eles, como que eles, o olhar deles para o outro, as expressões, essas percepções. Então eu já aproveito esse gancho e peço para me desenhar. Como que eu tô? Eu tô brava? Aí eu já faço, né? Ou eu converso com ele, você vai retratar a cena para mim, de como eu estou me sentindo. Aí eu faço e peço para me identificar, né? Aí tá aqui, por exemplo. Desenhar. Aqui tem um desenho que falou, ó, a tia Dani tá séria. Aí ele representou. Essa dificuldade, às vezes, né, deles identificarem pela expressão facial, o que a pessoa tá sentindo, o que a pessoa tá querendo transmitir, não só através da linguagem verbal, mas também da linguagem corporal. Sim. É marcante, assim, a pessoa autista tem mais dificuldade de fazer isso? Na grande maioria, e é um dos critérios para a identificação do autismo, é a alteração da comunicação social. E dentro da questão da comunicação, a gente vai ver a questão da linguagem, do uso da pragmática, da questão do uso da prosódia, né, que é a questão da entonação da fala, né, se você está identificando se a pessoa está com raiva, se não está, se está feliz. Eu vou identificar se eles não conseguem, na grande maioria, a questão do uso da linguagem figurada, da percepção de piada, de ironia, da própria questão do vocabulário, da questão semântica, da colocação da estrutura do pensamento em frases. Então, são vários quesitos que a fonoaudiologia precisa trabalhar com o paciente, né? Porque a gente pensa que o grande problema do autismo é atraso de fala. Mas é fato que não são todos os autistas que têm atraso de fala, não é isso mesmo? Sim. A maior demanda que chega para o fonoaudiólogo é realmente a questão do atraso de fala, né? Mas nem todo o indivíduo que está dentro do espectro do autismo vai ter atraso de fala, mas todos terão alteração na comunicação. Todos, isso não tem como. E alguns pode acontecer, né, que tem casos de nível 3 de suporte que a fala pode não aparecer, né? E existem estratégias de comunicação fora da fala, para que eles tenham uma comunicação efetiva, assim, por exemplo? Existem alguns meios, né, o PECS, né, que é um programa de comunicação alternativo por troca de figuras. Existe Por exemplo, assim, tipo, a pessoa quer... O que eu sei de PECS, você vai me corrigir se eu estiver errado, sim, é que às vezes, por exemplo, ele quer ir ao banheiro, ele sabe que quer ir ao banheiro, então tem uma figurinha, uma imagem ali do banheiro, e aí ele mostra a imagem do banheiro para sinalizar que quer ir ao banheiro, é isso? Ou eu tô simplificando muito? É isso, só que essa comunicação por figuras, a gente tem que ter todo um planejamento individualizado para ver o nível que a criança está, né? Porque primeiro a gente precisa ver como que está a situação sensorial dessa criança, comportamental, para a gente fazer um planejamento em conjunto com os outros terapeutas. E aí sim, a gente vai elaborar um plano para criar um sistema de comunicação para ele, para facilitar para ele o processo, né, de comunicação. Se for uma criança que tem potencial de fala, a fala vai aparecer, porque a fala é uma ferramenta, é uma consequência de todo o desenvolvimento do processo.
Aí tem essa possibilidade de você usar ou não as figuras em alguma etapa do processo de desenvolvimento da fala, né? Sim. E além desse PECS, tem outras técnicas, como é que é? A gente tem os programas, né? Tem softwares que você pode usar o tablet, e são vários programas, né? Que podem ser implementados. Das pastas de comunicação também, né? Do PECS, porque aí você vai colocando em categorias de frutas, o que você gosta de comer. Então a gente vai organizando primeiro. Na linguagem, ele tem que ter uma organização de linguagem, porque ele tem que fazer a identificação primeiro. Quem é você? É a doutora Elisângela, que eu vou lá sempre. Eu tenho que fazer com que a criança primeiro faça identificação. Ele tem que saber que aquilo ali representa alguma coisa que ele conhece. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o antes, porque isso já é um desenvolvimento da linguagem, é um pré-requisito que eu tenho que ter antes, são coisas que eu tenho que ter antes, para ele chegar no ponto de utilização da troca de figuras. Eu vejo muita gente, por exemplo, identificando sinais de autismo só depois que tem um atraso na fala. Uhum. E eu também vejo muitos casos em que os profissionais encaminham para o fonoaudiólogo como primeiro terapeuta. Sim. Mas muitas vezes as crianças não têm isso que você está contando aí, né? Uma base do desenvolvimento que permita que a fala propriamente dita seja trabalhada. Sim. E aí quando a criança chega para você e que ainda não tem essa base, assim, como é que você conduz isso? Assim? Não está pronta ainda para você trabalhar a fala especificamente, né? Quais são as etapas que vêm, né, que são necessárias de ter como habilidade básica antes que seja possível trabalhar a fala propriamente dita? Toda avaliação que é feita dentro da fonoaudiologia, ela vai ser baseada no desenvolvimento típico. Então, o profissional que vai fazer avaliação, ele tem que ser capaz de conhecer todo o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento motor, desenvolvimento sensorial, o desenvolvimento de linguagem, o desenvolvimento de fala, para a gente conseguir identificar os pontos onde a criança está apresentando algum déficit ou alguma alteração. Quando a gente chega com a criança que está com atraso de fala, a gente pode aplicar alguns protocolos que vão fazer um rastreio para identificação de autismo, e alguns protocolos específicos em relação à linguagem e comunicação e fala. Só que para a gente avaliar a fala por si só, então a gente tem que ir eliminando todas as outras barreiras. Se uma criança chega com atraso de fala, por exemplo, então eu tenho que identificar. Será que não é uma questão de alteração de audição? Será que é uma criança que está com o ambiente que está comprometendo? Será que é o uso excessivo de tela? Será que ele está ficando só com adulto? Então eu tenho que fazer uma investigação de todas as questões e aplicação de protocolos para a gente identificar onde está o problema, que é um pouco diferente quando a criança está com o desenvolvimento de linguagem ajustado, tá tudo certo, mas ele tem alterações de fala propriamente dita, que são coisas diferentes. Uhum. Então eu tenho que avaliar também como é que tá a parte respiratória, se ele tem... Às vezes a criança que fala com a fala mais anasalada, isso, né? A troca de letra, alguma coisa assim, isso aí é outra coisa. É outra coisa. Mas eu falo, por exemplo, assim, Dani, tem um quadro em que a gente nem tem dúvida mesmo, o paciente tem vários critérios aí para a gente pensar em TEA, né? É um diagnóstico de autismo. Mas às vezes a criança, ela ainda não tem atenção compartilhada, ela ainda é uma criança que tem um comportamento de agitação que ela não consegue ficar dentro daquele ambiente e tal. Então, até para você começar a trabalhar as questões relacionadas à fala, primeiro você tem que trabalhar o comportamental, primeiro você tem que trabalhar a compreensão, a atenção, essas coisas. Todo o desenvolvimento humano, ele é baseado no desenvolvimento sensorial. O desenvolvimento sensorial, a questão do tato, né, da visão, do paladar, da audição, do equilíbrio, da propriocepção, todo ele é básico, é o degrau para você desenvolver a sua linguagem. E a linguagem,
é um degrau mais alto para você desenvolver as suas funções cognitivas. Isso é básico em todo ser humano. Então, o que acontece dentro do transtorno do espectro do autismo? O funcionamento sensorial da criança, ela tem muitas alterações de processamento que vão impedir ou prejudicar a criança para desenvolver a linguagem e desenvolver as funções cognitivas que ela vai precisar para todo o processo de aprendizagem, né? Para todo o desenvolvimento dela. Então, já sabendo disso, a gente, quando chega uma criança com um atraso, seja de fala, né? A gente tem que ser capaz de identificar também essas questões sensoriais, também já do desenvolvimento da linguagem. Coisas que são muito típicas no espectro de autismo, que às vezes passa despercebido, é a criança agitada, a criança que não dorme bem, a criança que ela não brinca com as outras crianças, ela vai no parquinho, ela fica lá perto, mas ela não está junto. Ela pode até ficar perto da outra criança, mas não brinca junto. Ela não atende pelo nome. O contato dela é muito baixo, isso já pode ser visto desde bebê. Ela não olha muito para o parceiro, na hora de mamar mesmo. Na hora da troca de fralda. Ela já não brinca, ela não interage, né? O balbucio já é um pouco atrasado. Tem a questão do motor, que grande parte tem um atraso no desenvolvimento motor. E para a gente conseguir um resultado muito positivo, são vários requisitos que vários profissionais vão ter que trabalhar. Então, se a criança está com a alteração sensorial, a gente precisa encaminhar para um profissional que é o terapeuta ocupacional, que tem a formação na integração sensorial, para fazer esses ajustes, porque tem crianças que vão ter hipofuncionamento, outros hiperfuncionamento, crianças que têm problema de processamento auditivo, e aí a fônica vai trabalhar. Que se incomodam muito com ruído, né? Ou às vezes tem um barulhão e tá todo mundo assustado, mas e ela tá tudo bem. Como se ela não estivesse escutando aquele som mais. Exatamente, ela fica tranquila. Aí pode parecer, se não tá escutando, você faz um barulho, você chama, não responde. Será que tá ouvindo bem? Mas às vezes não é, a audição tá ok, mas não é isso, né? É o autismo que tá lá, fazendo com que ele não processe informação. E a gente sabendo também que, como a alteração sensorial dificulta a pessoa a estar integrada, estar conectada, ter as percepções ao redor dela, né? Do uso funcional da linguagem e tudo, aí a gente precisa entrar, vai comprometer diretamente na questão do comportamento dela, porque ela vai ficar mais irritada, ela pode ter crises, né, que são muito comuns, até a criança se organizar, uns comportamentos estereotipados, né, de autorregulação. Então, aí a gente precisa também ter o conhecimento da questão de fazer a análise do comportamento, então, para a gente poder ajustar. Além do fonoaudiólogo, né, trabalhar essa questão da linguagem da fala, sim, ele precisa compreender os outros critérios, sim, e as outras alterações no desenvolvimento para poder trabalhar tudo em conjunto, né? Ele precisa, mas ele precisa, se chegar ao fonoaudiólogo primeiro, ele tem que ser capaz de identificar para onde ele vai direcionar a terapia da criança, né? Porque, no geral, o transtorno do espectro autista precisa de uma série de terapias, né? Que geralmente é baseada no psicólogo, a fonoaudióloga, o terapeuta ocupacional. Em algumas vezes é necessário fisioterapia, porque tem algumas crianças que têm uma alteração de tônus, então a gente vai precisar trabalhar para organizar a questão do motor mesmo grosso, né? E a parte pedagógica? A parte pedagógica às vezes é necessário. Né? A gente encontra muitas dificuldades em relação a isso, pela pouca quantidade de profissionais, né, capacitados também. E por que tá tendo? Essa é uma pergunta que tem no consultório todos os dias. Por que é que a gente não encontra a quantidade de fonoaudiólogo necessária para atender a essas crianças
com autismo. Tá uma fila, todo mundo tá com uma fila grande de atendimento. O que aconteceu? É na formação? É pouca vaga na faculdade? É falta de interesse das pessoas de fazerem fonoaudiologia? O que você acha? Ó, Elisângela, eu acho que são várias questões aí que estão juntas, né? Primeiro que o curso de fonoaudiologia são poucos cursos no Brasil todo, né? Tenho aqui perto, que é Patrocínio, Belo Horizonte, atualmente só tem na PUC, na UFMG. Enfim, são realmente poucos profissionais que têm e a demanda do atendimento é muito alta. E tem uma outra questão que o tempo de terapia para uma pessoa que está dentro do espectro no autismo é muito prolongado. Então, se eu comecei com um atendimento hoje, uma criança que está lá com 1 ano, 2 anos, eu não sei te precisar vai ser o tempo que eu vou poder liberar essa criança. Então, a rotatividade, digamos assim, de paciente dificulta a questão de ampliar o atendimento e atender mais pessoas. E é um atendimento muito individualizado. Eu costumo ouvir muito das famílias que elas estão tendo atendimento de fono que dura pelo plano de saúde, principalmente, né, nesse caso, mas que dura entre 20 e 30 minutos, que acontece uma vez na semana ou a cada 15 dias. Você acha que isso é suficiente para a maioria das crianças que têm autismo, que são autistas? Isso aí é uma luta, né? Eu luto muito por conta disso, porque eu vejo que os planos de saúde, infelizmente, né, tem uma demanda muito alta, mas a remuneração que eles vão oferecer para o profissional é muito baixa. E eles têm, em contrapartida, uma demanda muito alta de paciente querendo o atendimento. Então, o que eu vejo? Os profissionais, eles reduzem a carga de atendimento, o horário de atendimento, para atender mais e tentar sustentar melhor o consultório, porque também tem os seus gastos, né? Mas, na minha opinião, eu não vejo resultados positivos nesse tipo de trabalho. Porque o meu atendimento, eu gasto de 50, às vezes 50 minutos, e se for necessário, claro, eu estendo um pouco. E se no meio do caminho ali eu comecei e não tá fluindo, a criança deu uma crise, precisar terminar um pouco mais cedo, eu termino. Mas a gente gasta um tempo até você engajar com a criança. No início terapêutico, a gente gasta muito tempo para vincular. Às vezes a criança entra, chora, tá chorando. Todo. Às vezes a criança não aceita ficar longe da mãe, do pai. Então, né? Você vai gastar muito tempo. Então, para eu fazer algo que vai trazer um resultado, eu preciso de um tempo maior com aquela criança. Eu nunca consegui fazer terapia com pouco tempo. Eu, infelizmente, eu não acredito nesse trabalho. Então, eu acho que as famílias, a minha orientação quando eu encontro com cada uma eu sei que a criança precisa de vários atendimentos, mas como não é possível, é melhor que dê prioridade para o que é mais importante primeiro. Então, se eu vejo que a criança tem uma alteração comportamental muito forte, na minha opinião, eu prefiro que ela passe mais tempo fazendo uma terapia com o serviço de psicologia bem aplicado por mais tempo, para depois vir para a fundo, porque eu preciso de base, eu preciso saber manejar aquela criança, eu preciso esperar. Se ela tiver com uma desintegração sensorial muito alta, eu preciso que até eu entre primeiro, porque não vai adiantar eu entrar. Então não existe uma receita de bolo. É autista, tá com atraso da fala, tem que fazer só a fono ou a fono principalmente. Às vezes muda, né? Às vezes tem uma criança que primeiro precisa fazer um tratamento com o psicólogo para entrar no ponto da fono trabalhar. Eu gosto. Depende de cada caso. Depende de cada caso, mas eu sempre faço essa avaliação, assim, para ver, olha, eu posso entrar, mas eu prefiro priorizar. Dá para fazer todos os tratamentos de forma simultânea se a pessoa tiver recursos para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? E também eu fico um pouco preocupada com a questão de dar uma sobrecarga da criança, de colocar de uma vez. A criança tem 3 anos, então tá com atraso e tal. Aí vai e coloca
fono, TO, psicólogo, psicopedagoga, e vai aquela lista imensa, nutricionista, seletividade alimentar, vai colocando aquele monte de coisa e entra numa sobrecarga. E a família também, gente, fica muito sobrecarregada, porque tanto a questão financeira quanto o leve trás, né? E como é que é para você, por exemplo, assim, Dani, que é uma situação que eu também já vi no consultório, mas, por exemplo, como é que você trata a angústia de pais cujo filho já está ali em torno de 3, 4, às vezes 5 anos e não fala? Como é que essa dor chega para você, né, fonoaudióloga, assim, uma família de uma criança na cidade que não fala? Papai, mamãe? Porque é realmente angustiante, né? Não conseguir ouvir a voz do filho, né? Mas, primeiro, eu amo a família, né? E eu acolho, tento mostrar para ela que o que a gente precisa fazer é com que aquela criança, ela consiga se comunicar, consiga se fazer entender e consiga entender. A fala é só uma ferramenta. Eu sei que nós somos seres humanos, que a gente se comunica através da fala, mas a gente tem canais de comunicação e a gente precisa fazer essa criança se comunicar. É claro que eu já perdi paciente porque eu falei, olha, não é porque eu sou fono e eu não posso dar essa garantia que a criança vai falar. Tem como a gente dar essa garantia, né? Eu quero te ajudar e quero ajudar a fazer com que a criança se comunique. E a gente fazendo um trabalho com muita técnica, né, mas com muito amor mesmo, né, pela pessoa, a gente vê resultados e a gente consegue ajudar a família a perceber outras formas também de se comunicar, né, de acolher, de receber, e é isso. Tem algum caso que já aconteceu que te marcou mais, assim, com relação a isso? Já teve alguma história de paciente falar a primeira palavra no consultório, do tipo, ou não? Eu tenho várias histórias, assim. Então, eu tenho uma criança que eu atendo, que ele era nível 3 de suporte. Eu comecei a atender ele acho que ele estava com 1 ano e meio, com muitas alterações de comportamento, ele se jogava muito, se batia muito e mordia, toda uma dificuldade, né? E esse menino hoje, ele tá com 5 anos e ele fala. Hoje ele tá falando. E é claro que com toda uma dificuldade ainda, né? Que ele tem um vocabulário restrito, não é tão funcional ainda, mas quando ele consegue já mostrar para mim, fala, Dani, tia Dani, abri a porta, quero o batata. Então, isso é muita coisa para uma criança, né, que é de nível 3. Então, claro, a gente já sabe que a gente trabalha para ele ir alcançando, né, uma criança já está alfabetizada, e se eu te mostrar o nível dos desenhos desse menino, você não acredita. Eu estava trabalhando com ele algumas alterações de processamento auditivo, que eu já começo a trabalhar, mesmo antes da gente fazer o exame, eu já começo a trabalhar o processamento. E aí ele foi e trabalhei com ele. Aí ele, depois que ele terminou a atividade, que aí a gente marca todo, né, o programa, ó, você vai fazer isso, antecipa para ele, usa as figuras. Eu pedi para ele desenhar no iPad, ele desenhar para mim como é que tinha sido a sessão. E eu vou te mostrar o desenho desse menino. Olha o desenho desse menino. Gente! Uau! Ele trabalhando muito, com fone de ouvido, computador, né, todo tal. Bem posturado, sentadinho. Sim, sorridente. Ele faz cada desenho. Ele ganhou na escola que ele estuda, ele fez um desenho sobre a dengue. Você precisa ver a riqueza de detalhe do trabalho dele, como que ele não consegue verbalizar isso tudo, mas como que ele expressou pelo desenho tudo que ele tinha aprendido,
muito mais, a nível de desenho, muito mais elaborado do que as crianças da idade dele. Você não consegue esse desenho? Consigo, acho que eu tenho. Se a mãe eu acho que eu tenho. Obviamente, também, Tenho. Porque às vezes a criança não consegue falar. Aqui. Olha o que ele fez. Olha o mosquito da dengue dele. Quem que escreveu aqui braço, tudo, foram outras pessoas ou ele mesmo escreve? Não, as pessoas, né? Que foram interpretando com ele. E ele foi falando. Então, às vezes a criança não consegue se expressar do ponto de vista de fala, mas consegue fazer isso através de um desenho. Consegue. Isso, a tecnologia que hoje está aí para isso, vai transformar também a vida da comunicação dos autistas, né? Sim. É muito favorável, né? Chique demais, né? Não, vocês vão ver o desenho dele, graças. É lindo. Falam muito comigo assim também. Ai, doutora, vai lá e fica só brincando. Eu levo meu filho na terapia e é uma coisa assim, fica só brincando com a fonoaudióloga. E eu quero que meu filho fale. Ela não tá ensinando ele a falar. Como é que é isso? Assim? O brincar tem que ser parte da terapia, porque para a aprendizagem ser efetiva, ela tem que ser lúdica, né? Ela tem que ser lúdica. E não é um brincar solto, que eu tô simplesmente ali sentada no chão brincando, né? Eu tenho todos os pré-requisitos, né? Da imitação, da atenção compartilhada. Eu preciso, por exemplo, em caso de fala, eu preciso que ele olhe a minha boca, como é que a língua tem que fazer, para que lado que vai para um lado, vai para o outro, vai para cima, vai para baixo. A questão fonética, fonológica, eu tenho que mostrar para ele como é que faz aquele som, quem entra a questão dos lábios, né? Tem a questão das alterações motoras de fala, que a gente tem as técnicas para fazer a criança o aprendizado, mas tudo tem que ser muito lúdico, porque se não for muito lúdico, muito na brincadeira, a criança não engaja. E aquilo começa a ser cansativo, exaustivo, ele vai perder o interesse e eu não vou conseguir ganho nenhum. Então usa através de alguns brinquedos. Você tem aqueles brinquedos das expressões faciais, né? E esse aqui, seu trabalho, o quê? É tipo um brincar, mas é um brincar racional, né? Sim. Esse aqui eu posso trabalhar com eles a questão da imitação, né? Da percepção. Aí, como é que ele tá? O que ele tá sentindo? Tá feliz? Como é que é? Olha pra tia Dani, tô feliz. Aí, e agora? Aí depois eu vou entrar com situações, né? E aí eu já vou trabalhando a questão do uso disso aqui funcionalmente. Então, a mamãe me deu um brinquedo que eu queria. Como que você ficou? Fiquei feliz. Porque muitas vezes a criança, né, que está dentro do espectro, ele não consegue fazer identificação nem no outro, nem nele próprio. Então, ele está sentindo aquela alegria, mas ele não sabe que aquilo ali é um sentimento de alegria. Ele não sabe que aquilo ali é felicidade. Então, até aprender a nomear o que está sentindo, a nomear e expressar o que está sentindo. E reconhecendo o outro, né? Para isso fazer parte da linguagem, né? Da comunicação dela. Gente, até eu tô com dificuldade de saber o que é esse medo. Tá com medo. E tem que fazer igual, hein? Tá vendo? Dani, se você quiser completar com mais alguma coisa... Tem da questão da seletividade alimentar, das questões de alérgicas que vão comprometendo a questão do comportamento, de alimentação, que eu acho que é legal. Mas isso da parte da fono também? Porque a fono trabalha a parte de seletividade alimentar. Tá. E aí a seletividade também a questão do sensório na boca. Sensório motor, oral. E tem criança que a seletividade alimentar, ela acontece não só de ver o alimento no prato, mas, por exemplo, põe na boca e aquele alimento causa um reflexo de náusea na criança, né? Então, por exemplo, isso. E aí, como que a fonoaudiologia pode ajudar na seletividade alimentar? A fonoaudiologia vai ajudar nesses casos de seletividade, juntamente com o profissional da terapia ocupacional, porque a gente precisa investigar se é alguma coisa só a nível sensorial mesmo, ou se tem também, que na grande maioria, nos casos de autismo, tem a questão da rigidez do comportamento, da inflexibilidade de não querer
experimentar coisas novas, e aí a gente precisa muito do auxílio do trabalho da psicologia para facilitar esse caminho para a gente conduzir, né? É preciso também a questão nutricional da criança, né? Tá com pediatra, o acompanhamento, porque até onde eu sei, tem muitas crianças que têm essa alteração em relação à lactose, algumas substâncias aí que ingerem, muito açúcar vai comprometer comportamento, enfim, então a gente precisa fazer todo esse roteiro aí de trabalho para a gente melhorar, né, o potencial da criança. Eu oriento muito no consultório as crianças que estão nessa fase com sinais de autismo dentro do primeiro ano de vida, né? E que está na fase de introdução alimentar, para trabalhar as texturas diferentes, as temperaturas diferentes. Então, um alimento mais gelado, um alimento de temperatura natural, um alimento mais morninho, e o alimento mais duro, o alimento mais macio. Você acha que isso influencia positivamente nesse processo, considerando ali o tato pela boca também? Acho que a família deve deixar a criança se lambuzar, brincar, experimentar várias texturas, vários sabores, né? Precisa se avaliar também, Elisângela, se tem alguma alteração a nível de alguma disfunção oral, né? Que não necessariamente está ligada à questão do autismo, né? Tem algumas alterações de freno, o freio lingual, né? Que pode promover essa alteração na sensibilidade, na recusa alimentar também. Algumas alterações gastrointestinais, né? Que vão promover essa alteração, mas de toda forma precisa ter um olhar sobre essa questão, né? Dani, queria te agradecer demais por essa conversa. E eu sei que muitas coisas que você falou aqui vão realmente ajudar as famílias. Você já ajuda muitas famílias, porque eu conheço seu trabalho no dia a dia, né? Porque eu sei que você tem empatia, solidariedade, trabalha com amor mesmo, né? Com os seus pacientes. E o que você queria, assim, vamos deixar aí para essas famílias uma mensagem com relação àqueles pais que estão começando a jornada do autismo. Às vezes o pai recebeu esse diagnóstico ou essa hipótese diagnóstica do pediatra, foi encaminhado do neurologista para você avaliar, e eles chegam aqui cheios de medo, né? Ou às vezes ainda não chegaram, estão querendo chegar. O que você diria para essas famílias? Elisângela, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com você, para levar para as pessoas um pouquinho do que eu conheço, né, do autismo. É um desafio muito grande, né, na minha vida profissional, buscar cada dia melhorar mais o meu trabalho, né, porque o meu desejo é realmente produzir frutos na vida dessas pessoas, né, para que eles sejam indivíduos que sejam incluídos socialmente, né, e que eles sejam respeitados, né, que eles sejam amados por todas as pessoas. Para as famílias que receberam o diagnóstico, eu sei que, na verdade não é que eu sei, né, eu convivo com várias, né, que já receberam o diagnóstico, umas há muito tempo atrás, outras recentemente. Vejo a luta de cada uma delas, né? Vejo o sofrimento também, porque na verdade não é algo fácil, é muita entrega, muita disposição, a família tem que ser muito parceira, né? Junto dos profissionais, é um trabalho de muita repetição, né? Diário, que tem que ser feito pela criança, né? Fora as demandas normais, né, do dia a dia. Mas o que eu tenho a dizer é que se Deus colocou essa pessoa na vida de cada um, então que a família ame nessa criança, e sempre haverá um propósito da vida dela, né, aqui no mundo. E eu tô aqui à disposição para caminhar junto com cada um que chegar perto de mim. Muito bem. É isso. Adoro essa Danica.